Olá, no intervalo de aula deste sábado, você acompanha o quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz de Freitas. Então, a invisibilidade com relação à condição da pessoa surda. Por que ela causa tanto espanto? E também uma entrevista realizada pela aluna de jornalismo da Faculdade Araguaia, Jordana Ferreira, com o professor José Geraldo de Santana, cujo tema central foi a diferença entre a escola particular e a pública. Muitas são as diferenças de escolas públicas e escolas particulares. Ambas têm. Não saia daí, porque está no ar o intervalo de aula. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, apresentando decoração própria e singular que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás. Quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Intervalo de aula começando aqui na TV Goiânia Band, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. A entrevista que traremos agora trata sobre a diferença entre a escola pública e a privada. Para isso, a repórter Jordana Ferreira, aluna do curso de jornalismo da Faculdade Araguaia, entrevistou o professor e advogado José Geraldo de Santana. Acompanhe. Olá, estamos aqui com o professor José Geraldo de Santana Oliveira. Professor, o que diferencia os colégios públicos dos particulares em Goiânia? Olá, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que mais uma vez me é dada de participar desse belíssimo programa. Muitas são as diferenças de escolas públicas e escolas particulares. Ambas têm lugar na ordem democrática brasileira, são importantes, mas sem dúvida nenhuma a escola pública se reveste de importância maior, porque ela é a escola social, é a escola da sociedade. A escola pública, lamentavelmente, há anos é abandonada pelos gestores, aqueles que ocupam os cargos executivos e mesmo legislativos, que não lhe dão a devida importância, não fazem dela aquilo que o Constituinte fez, que é o primeiro dos direitos fundamentais e sociais, o mais importante de todos. A escola particular é a escola que tem estrutura, é a escola que funciona a partir dessa estrutura que ela se torna atrativa para os membros da comunidade. Então são escolas distintas, mas posso lhe assegurar que ambas deixam muito a desejar do quesito formação. A escola particular é muito mais eficiente no quesito da informação,
Mas também nós não podemos dizer que exista só uma escola pública e só uma escola particular. Nós temos diferentes realidades de escolas públicas e de escolas particulares, não só no âmbito do estado de Goiás, mas de todo o Brasil. Comente sobre o que poderia ser melhorado na estrutura dos colégios públicos. Os colégios públicos precisam do apoio que lhes é reservado pela Constituição. Primeiro, o financiamento, que não é adequado. Em segundo lugar, a obediência absoluta aos princípios que regem o ensino, tanto o público quanto o particular. E dentre eles eu posso destacar valorização dos profissionais da educação escolar, o padrão de qualidade social. E nenhum dos dois faz isto. A escola pública padece da falta de recursos, padece das influências político-partidárias, que lhes são maléficas. Então, há necessidade de que se repense esta realidade para que ela possa efetivamente cumprir o seu papel social, insisto, de primeira grandeza. Não sem razão, não aleatoriamente escolhido como o primeiro dos direitos, porque sem educação com padrão de qualidade social, não há ordem democrática que se sustente. E o que o Estado poderia oferecer atualmente que ele não está oferecendo? O financiamento, em primeiro lugar. A garantia de que a escola pública realmente tenha condições de funcionar a contento. Ela é universal do ponto de vista do direito, mas não é universal do ponto de vista da qualidade. Nós temos o esforço muito grande de gestores, de professores e mesmo da comunidade, mas com os recursos que tem, com as condições que lhes são oferecidas. Por exemplo, a infraestrutura é inadequada na maioria delas. Então, não há possibilidade de a escola pública cumprir o seu papel social com as condições atuais. E, lamentavelmente, isso é regra em todo o Brasil. Nenhum governante, por mais que diga o contrário, não faz nada em prol da escola. E interessante é que, se nós tomarmos as campanhas eleitorais, todo candidato tem a educação como sendo prioridade. E, efetivamente, nenhum a transforma em prioridade. Você acredita que os professores do ensino público sofrem mais frustrações e estresse? Eu diria que não. Os professores públicos padecem da falta de estrutura, padecem de salários dignos, de condições adequadas para trabalhar, mas gozam de 2 direitos, aliás, 3 direitos que não são garantidos aos professores das escolas particulares. O primeiro deles é a liberdade de ensinar. Isso não é a realidade na escola particular. Gozam de 1/3 da carga horária para que possam estudar, planejar, preparar-se. Os das escolas particulares, não. E plano de carreira. Toda escola pública, obrigatoriamente, tem o plano de carreira. E escola particular, infelizmente, não há essa obrigatoriedade, e isto é raro. E os professores das escolas particulares, além de não disporem desses direitos, então são vítimas também do mesmo estresse, da mesma carga horária de trabalho. É comum professores trabalharem nas escolas públicas, nas escolas particulares, porque o salário de nenhuma delas é suficiente para que possam ter um padrão de vida digno, condizente com a função social que exercem. Quais direitos os alunos de escolas particulares têm que chega a ser uma carência para os alunos da escola pública? As escolas particulares, se nós tomarmos aquelas que preparam os alunos para os concursos vestibulares, que hoje são restritas às escolas públicas, às universidades públicas e para processos seletivos, elas dispõem de condições de infraestrutura e de informações que as escolas públicas, de um modo geral, não dispõem. Agora, do ponto de vista da liberdade da formação, a escola pública está muito à frente. Ela deixa muito a desejar, ela não atende à realidade social, a escola, tanto pública quanto particular, ficou para trás, não acompanhou a evolução social, mas os alunos das escolas particulares, como eu disse, têm direito à informação, mas a formação deixa muito a desejar. Você acredita que alunos e professores que dependem do Estado são vítimas da nossa realidade política social? Do abandono, sim. Do abandono do poder público. O direito existe, está assegurado na Constituição. Ele é vigente, mas não é eficaz, porque cada governante tem suas prioridades
E essas prioridades nunca são a educação e a saúde, os dois primeiros direitos escolhidos pelo Constituinte. Então, aqueles que dispõem de condições socioeconômicas ou financeiras, se quisermos, para matricular os filhos em escolas particulares, o fazem porque entendem e não deixam de ter razão, que a escola pública não atende às necessidades, aquilo que almejam para os seus filhos. Porque todos os pais, todas as mães, queremos que os filhos sejam muito melhores que nós, que tenham melhores condições de vida do que tivemos. E, lamentavelmente, isso hoje não é realidade. Mas nós não podemos dizer que isso acontece em toda a escola particular. Essa condição de infraestrutura, de preparação adequada para o processo seletivo e para o vestibular. Considerável parcela das escolas particulares estão muito aquém da própria realidade da escola pública. Os alunos de escola particular desconhecem seus direitos como alunos? Eu não tenho essa avaliação. Eu considero que a juventude hoje está num estágio muito superior. Hoje, o que a juventude faz é não aceitar mais a escola que ficou no passado, porque ela não se torna atrativa, ela não lhe oferece nenhuma perspectiva de desenvolvimento social. Vamos tomar os objetivos da educação. Quais são? Ditados pelo artigo 205. O pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Qual das duas escolas obedece a esses três objetivos? Nenhuma, nem a pública e nem a particular. Não é que os alunos de escolas particulares desconheçam seus direitos. Às vezes, não têm oportunidade de exercê-los pela própria estrutura da escola particular, do controle que se faz e, o que é pior, controle via de regra com a concordância dos pais. Porque não é raro, aliás, hoje se tornou frequente, os pais procurarem matricular os seus filhos em colégios militares. Para quê? Para que tenham uma disciplina acima de tudo. E, a meu juízo, isso não constrói ordem democrática. Eu entendo que os militares são essenciais para a construção da democracia, mas longe da escola. E, para você, quais são os pontos negativos e positivos dessas escolas militares? Na minha opinião, a escola militar nega aquilo que é essencial para a formação da cidadania, que é a liberdade. Eu gosto muito do poema, aliás, de todos os poemas de Castro Alves, mas para o contexto eu vou destacar um, que é O Povo ao Poder. Ele diz que a praça é do povo, como o céu é do condor, é o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Eu posso dizer que a escola é esse antro onde a liberdade cria águia em seu calor. E o colégio militar nega a liberdade. Então, por mais bem estruturado que ele seja, por mais eficiente que ele seja, ele não contribui para a formação da cidadania. Ele contribui para a formação de uma sociedade com medo, uma sociedade que obedece cegamente à hierarquia, e esta não é a sociedade que a Constituição preconiza, não é a sociedade que queremos, muito menos a que os jovens querem. E o que um aluno de escola pública pode estar buscando depois da formação do ensino médio para completar seus estudos, para tentar prestar o vestibular? É lamentável que isso aconteça. É preciso que a escola pública seja reestruturada para lhe garantir condições de disputar em igualdade com aqueles que estudam em escolas particulares a vaga no ensino superior. Agora, se há necessidade de se buscar uma complementação, o que comumente nós chamamos de reforço na educação, isso precisa ser oferecido pelo próprio poder público, porque, do contrário, o aluno não terá essa condição. Por isso eu gosto muito das cotas. Eu entendo que uma sociedade plenamente democrática, elas não têm lugar, mas numa sociedade baseada na desigualdade social como é a nossa, elas têm lugar sim. É a chamada discriminação positiva. Então é preciso que, enquanto não conseguimos construir a ordem democrática preconizada pela Constituição, então as cotas são essenciais. Mas, além disso, é preciso que a escola pública realmente seja reestruturada, que a sociedade a abrace. E isso não aconteceu até hoje. Enquanto a sociedade não entender que a escola não é do governo, a escola é dela, então nós não vamos ter essa construção social, construção da escola pública como necessitamos. Você acha que um aluno de escola particular tem mais chance de ter sucesso no futuro do que um aluno de escola pública? Não, ele tem mais chance de obter êxito na sua busca pelo ensino superior. Para ingressar em uma instituição de ensino superior, sim, ele tem mais êxito. Agora, a perspectiva do futuro,
o futuro entendido como a cidadania acima de tudo? Necessariamente não. Ele tem condições materiais muito maiores, mais elevadas do que um aluno de escola pública. Mas as condições materiais nem sempre se convertem em condições espirituais, em condições dignas de vida. Não é sem razão que cresce assustadoramente, sem que a sociedade tome as providências devidas, o desencanto dos jovens, a sua volta para o mundo das drogas e até o suicídio. Por quê? Isso é falta de perspectiva. E essa falta de perspectiva atinge não só os filhos das camadas sociais desafortunadas, mas atinge também os filhos das camadas abastadas, das camadas ricas. Então é preciso que repensemos a sociedade. Você poderia falar um pouco para a gente sobre a sua experiência com a escola pública? Posso. A escola pública é tudo na minha vida. Só o meu segundo curso superior, que foi o curso de Direito, e que eu cursei em uma escola particular. Mas a minha vida toda eu estudei em escola pública. Eu me mudei para Goiânia há exato 49 anos para cursar o hoje ensino médio, à época colegial, porque ele era oferecido só na capital. Mas eu consegui êxito, claro, com muita dificuldade, porque havia seleção para tudo, seleção para entrar na segunda fase do ensino fundamental, que à época era chamado de ginásio, seleção para entrar no ensino médio e seleção para entrar na faculdade. Mas eu consegui o meu primeiro curso, que é o curso de História, que me levou à condição de professor. A minha preferida foi cursado na Universidade Federal de Goiás. Então, a escola pública é um referencial na construção da cidadania, apesar dos pesares. Ela não vai desaparecer nunca e não vai perder jamais essa sua condição. Porque se a escola pública perder essa condição, esse simbolismo, esse significado, a própria democracia perderá o seu significado. Bom, a gente vai ter que encerrar porque o assunto é muito longo e muito profundo e a gente teria que ficar dias aqui falando a respeito para trazer mais conclusões necessárias, mas eu agradeço muito a sua participação no quadro. Uma hora para mim, permitam-me concluir com uma sábia e imortal lição que nos foi deixada pelo médico Paracelso do século XVI, ainda hoje referência na medicina. Ele diz: a aprendizagem é a própria vida. Ninguém fica sequer um dia sem adquirir novos aprendizados. Se nós assim agirmos, nós vamos construir a sociedade que queremos. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos
Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O assunto agora é invisibilidade relacionada à condição da pessoa surda. Acompanhe no quadro Momento Especial com a professora e psicopedagoga Ana Beatriz de Freitas. Então, a invisibilidade com relação à condição da pessoa surda. Por que ela causa tanto espanto, muitas vezes, ao ser falado, né? Assim, porque acessibilidade, invisibilidade, até a própria condição de deficiência, que até muitos da comunidade surda vão questionar essa palavra, vão falar assim, a cultura surda, um modo de ser, de se comunicar de uma forma diferente, mas não uma deficiência, que seria uma leitura dos ouvintes para com eles. Então, por que desse espanto e se pensar essa acessibilidade? A necessidade específica da pessoa surda, ela passa como invisível pela própria condição da pessoa. Quer dizer, se você tem um cadeirante, você reconhece a limitação física. Se a pessoa é cega, ali pelos óculos escuros, o uso da bengala, o cão-guia, a necessidade do piso tátil, ou ela está com um acompanhante, você reconhece a limitação visual. Há certos tipos de deficiência intelectual, né, como o caso de síndromes, às vezes até as pessoas não sabem o nome, mas pela fisionomia, por certos traços fisionômicos, ou pelo comportamento, reconhecem um tipo de deficiência. Agora, em relação ao sujeito surdo, você passa ali por ele na rua, você não sabe se a pessoa que cruzou o seu caminho, se ela é surda ou se ela é ouvinte. Então, até o reconhecimento, né, assim, até a dificuldade dos sujeitos em provarem a sua condição. E outra coisa, além de provarem a sua condição, que ela não é uma limitação, nem pode ser associada a qualquer limitação em nível intelectual pelo fato de não falarem. Que hoje em nossa sociedade a questão da fala é muito relacionada à capacidade de pensamento. Bom, e por que trazemos, né, a relevância de discutir, né, essa questão da sensibilidade à comunicação? Porque ela, a esse público da população surda, ela acarreta uma exclusão que não é só no processo comunicativo em si, mas como a repercussão da sua participação em sociedade. O blog HandTalk, que é o blog da comunidade surda no Brasil, ele traz um dado muito importante, muito significativo, que uma parcela acentuada da população surda não é alfabetizada em relação à parcela ouvinte. E, com isso, gera menos oportunidades no mercado de trabalho. Quer dizer, isso gera uma exclusão lá na frente, nas oportunidades de uma vida independente. Outro dado significativo é que cerca de 2% somente da população surda no Brasil tem acesso à internet. Então, é como se a internet, esse mundo virtual que hoje nos dá acesso, que hoje nos possibilita esse acesso à informação, à interculturalidade, ao mundo das pesquisas, do intercâmbio, né, com as diversidades culturais, elas não está acessível à população surda de uma maneira geral. Então, por mais que ele tenham se desenvolvido softwares, recursos com referência à acessibilidade, ela foi muito pensada em função das limitações físicas e visuais. Então, quanto à limitação auditiva, ela assim, já se acredita assim, que o visual ele supre, né, totalmente. Se o sujeito está enxergando e se ele pode manusear os equipamentos, ele tem um acesso. No entanto, a questão ali, assim, a questão do som, né, do acesso à forma comunicacional, a uma linguagem acessível, é ela que vai possibilitar a significância daquele conteúdo que está sendo apresentado ali visualmente. E até mesmo para informar ao sujeito quanto às possibilidades dele de autonomia nesse manuseio e nessa busca mesmo ali pelo virtual, pelo conteúdo que a internet e demais recursos de comunicação oferecem. A esses dados, a essa questão, né, da necessidade
do desenvolvimento da acessibilidade comunicacional, acrescentamos que para a própria família da pessoa surda isso se torna relevante. Porque o que é comum nós ouvimos dessas pessoas é que elas sim, assim, são orientadas ali por profissionais e mesmo assim, naturalmente ali pela sua condição, ela desenvolve no início a gestualidade e que isso vai se convertendo ali de uma forma formal ao idioma, que no caso ali assim relacionado à língua portuguesa, né, ao nosso é a língua brasileira de sinais, que desde 2002 ela é considerada oficialmente a segunda língua do nosso país e, no entanto, isso veio de um movimento de lutas nas 2 últimas décadas do século XX e hoje que estamos quase que inteirando as 2 primeiras décadas do século XXI, ainda não é um reconhecimento corrente. Quer dizer assim, a Libras, o domínio da Libras, ele não está para a maioria da população. Acaba ainda sendo restrito às pessoas surdas, às suas comunidades e aos seus familiares, que não são todos, que ainda, né, o que alguns surdos relatam, que nem todos os membros da família se preocupam em aprender Libras para se comunicar com eles. Há de se acrescentar ainda o baixo quantitativo de intérpretes, apesar da lei colocar como obrigatório nos serviços públicos, assim, mais do que nunca, mas ainda é grande o enfrentamento ali da pessoa surda nos serviços públicos, na educação, na saúde, enfim, muitos relatos ali, assim, na ida ao médico, muitas vezes é um transtorno, porque imagina, assim, às vezes para os ouvintes, há dificuldade na comunicação ali dos sintomas, né, da relação médico-paciente. Agora imagine quando ali os sujeitos não falam um idioma comum. E eu falo dizendo ali o sentido de fala, no sentido de que a Libras é a fala do surdo. E assim, o momento especial de hoje vem problematizar essas questões. Então, como se pensar em inclusão social e em comunicação se a gente não oferta, se todos não ofertam, não há uma mobilização social, um sentimento de responsabilidade cidadã no ato da comunicação. E isso envolvendo todos, as diferenças nas formas de comunicar e da própria matriz linguística, que no caso da Libras, não se trata ali assim de uma gestualidade ou de uma linguagem, mas de fato um idioma com uma estrutura e com características próprias. Então, qualquer pessoa, para a vida em cultura e sociedade, para uma participação plena, ela depende de uma ancoragem na relação com outros seres humanos, no conviver, no viver com o outro, na relação com o outro. E para isso depende fundamentalmente de um estabelecimento de um código comum da comunicação. Nesse sentido, a responsabilidade é de todos. Não se trata apenas ali de ver a questão da Libras como língua da população surda como um problema do surdo, ou um problema da família, do sujeito que tenha essa condição, mas uma oportunidade de aprendizado de todos nós que estamos convivendo com essa pessoa, com sua característica linguística, cultural e comunicacional. Então, para isso, a acessibilidade na comunicação se faz necessária para o aprendizado, para a cidadania, para o acolhimento e para a visibilidade mútua de todos nós. É isso. O intervalo de aula deste sábado termina aqui, mas a gente conta com você para aquecer nosso debate sobre educação também durante a semana em nossas redes sociais, nesses endereços que aparecem aqui no vídeo. Reveja também essas e outras edições no nosso canal do YouTube. Um ótimo sábado para você e até o próximo.